Fala pessoal, eu estou aqui agora no YouTube, no canal da STF em Foco, para trazer para vocês diversas notícias e explicar muita coisa para vocês que talvez estejam vendo aí na mídia e não entendendo o que está acontecendo. Eu vim tentar facilitar um pouquinho para vocês, com um pouquinho mais de minutagem do que eu tenho lá na outra rede social. A ideia aqui é explicar temas que estão relacionados ao STF. Eu começo o vídeo já falando de um tema que é uma novela recentemente no STF, notadamente com o ministro Flávio Dino. É sobre as emendas parlamentares. E por que você escolheu esse tema? Porque ontem, dia 12 de janeiro, teve uma decisão importante do ministro Flávio Dino. Mas para entender essa decisão importante, a gente tem que trazer o histórico das emendas parlamentares, do julgamento das emendas parlamentares no STF, os diversos julgamentos sobre esse tema. E por que esse tema é importante? Porque são mais de 186 milhões de reais destinados a um lugar não identificado e de uma origem também não identificada. É por isso que esse tema é importante. 186 milhões de reais. Muito bem. Quando tudo isso começou? Tudo isso começou lá em 2015. Calma que eu vou explicar isso para vocês. Você precisa ter uma noção básica de orçamento, não vou entrar em temas tão detalhados aqui do orçamento público. O que você precisa saber é que o orçamento público é uma construção coletiva entre os poderes e os demais órgãos que têm autonomia financeira na Constituição Federal. Entendam, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, são os órgãos que têm autonomia financeira na Constituição Federal. É um orçamento coletivo, construído coletivamente, em várias fases. A primeira fase é a fase de elaboração. O Poder Executivo é quem começa. Ele vai pegar os seus ministérios, vai ver qual é o seu orçamento, vai pegar o orçamento do Judiciário, vai pegar o orçamento do Ministério Público, vai pegar o orçamento da Defensoria Pública, vai fazer um projeto de lei e vai mandar para o Legislativo, na segunda fase, aprovar esse projeto de lei. Todo projeto de lei tem um relator geral lá no Legislativo, escolhido pelos legisladores. Mas como assim no Legislativo? Porque todo projeto, todo orçamento é uma lei. Como assim é uma lei? Ora, você tem que saber, existe o plano plurianual, existe a lei de diretrizes orçamentárias e existe a lei orçamentária anual. O plano plurianual, de 4 em 4 anos, faz-se um planejamento do orçamento. A lei de diretrizes orçamentárias, o próprio nome diz, ela é uma diretriz, ela vai traçar ali, organizar a LOA, que é a outra lei, todo ano é aprovada, e esse é o orçamento propriamente dito. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, quando a gente fala de orçamento, basicamente a gente está falando de LOA, e é nela que acontecem as chamadas emendas parlamentares. Bom, teve a fase de elaboração, foi para a fase de aprovação no Legislativo. O Legislativo mexe no orçamento, mas não pode reduzir o orçamento das outras unidades que mandaram, dos outros órgãos com autonomia financeira que mandaram. Ele pode incluir ali, pode aumentar o orçamento. E é ali que acontecem as emendas parlamentares. É a fase, dentro da fase de aprovação, tem a fase de possível alteração daquele projeto de lei. E os parlamentares, desde 2015 para cá, têm feito muito isso. Na verdade, desde 2015 para cá, dizem que vivemos em um semipresidencialismo. Por quê? Porque antigamente o Poder Executivo mandava um orçamento consolidado para o Legislativo colocava uma coisinha ou outra e o Poder Executivo se organizava dentro da lei, claro, dentro da lei de responsabilidade fiscal e dentro da Constituição Federal, ele tinha uma certa discricionariedade de como aplicaria aquele orçamento. De 2015 a 2022 foram feitas várias emendas à Constituição Federal e se criou o chamado orçamento impositivo. Aquilo que o Poder Executivo perdeu um pouco de discricionalidade e essa discricionalidade foi para os legisladores por meio das emendas parlamentares. Como eu disse, desde 2019 a 2024, mais de 186 milhões de reais foram determinados a um destino
não muito sabido e de uma origem não muito sabida. Por quê? Porque essas emendas parlamentares começaram a se aplicar demais por conta dessas emendas constitucionais que eu disse. É possível que um parlamentar emende e tenha a discricionalidade de escolher para onde vai, sendo isso um orçamento impositivo. O executivo nada pode fazer, deve simplesmente pagar. Mas cuidado, porque como o próprio ministro Flávio Dino diz, o orçamento impositivo não é orçamento arbitrário. A gente vai entender por que ele disse isso daqui a pouquinho. Vamos entender as espécies de emendas parlamentares. Quando chega esse projeto de lei do Executivo, o Legislativo vai poder mexer, vai poder incluir algumas despesas naquele orçamento. E é ali que os deputados se fazem. Por quê? Porque eles levam verbas para a região deles, para a cidade deles, para o estado deles, e se fazem politicamente dessa forma. E muitas vezes de forma idônea, outras vezes não, até algumas vezes de forma criminosa. E o que acontece ali no momento das emendas parlamentares? Foi mudando, foi se alterando, o legislador foi aprendendo a lidar com isso. Inicialmente, o relator era aquele que tinha mais discricionariedade. Por isso que a gente ouviu muito falar de emenda do relator. O que é a emenda do relator? Para entender isso, você precisa primeiro entender as espécies de emendas. Tem as emendas individuais, da qual a emenda do relator é uma espécie. Tem as emendas de comissão, você sabe, a comissão é aquela reunião temática dentro da Casa Legislativa. E tem as comissões provisórias e as comissões permanentes. Exemplo de comissão permanente, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, ela sempre vai estar ali. E tem outras temáticas do meio ambiente, de questões sociais, eles vão criando ali as comissões temáticas. Essas comissões, que são reuniões de parlamentares temáticas, podem também apresentar emendas parlamentares. Então, as individuais, as de comissões e as de bancada. Você conhece as bancadas? São as bancadas regionais que representam os estados, o Distrito Federal. Ali, as bancadas podem também fazer emendas parlamentares ao projeto de orçamento. Então, essas três: emenda individual, emenda de bancada e emenda de comissão. Essas três emendas, elas são formas de incluir uma despesa ali no orçamento. E o que é o orçamento impositivo? Nada mais é do que as emendas de bancada e as emendas individuais. As emendas de comissão não são orçamento impositivo. O que significa isso? Significa que o executivo vai ter uma certa discricionalidade, uma discricionalidade maior para saber se paga ou não. Lembrando que a Constituição estabelece a obrigatoriedade de um piso mínimo de alguns temas. Por exemplo, um piso mínimo de investimento na educação, um piso mínimo de investimento na saúde. Por óbvio, o executivo não vai ter certa discricionalidade para aplicar. Vai ter que aplicar aquilo tudo na saúde ou aquilo tudo na educação. Claro que a discricionalidade está em onde aplicar isso, se não houve uma emenda determinando para onde aplicar. Basicamente é isso. O orçamento é impositivo por quê? Porque aquelas emendas constitucionais a partir de 2015, que eu disse para vocês, trouxe alteração na Constituição Federal no sentido de que até 2% da receita corrente líquida do ano anterior devem ser pagos de emendas individuais. Acima desse limite, o executivo vai ter mais discricionalidade. Até 1% da receita corrente líquida do ano anterior devem ser pagas de emendas de bancadas. Ou seja, os legisladores têm essa impositividade para com o executivo. Certo? E quando que começaram a desvirtuar a coisa? A partir de 2019, quando se alteraram os regimentos internos das casas legislativas federais, começaram a fazer várias emendas parlamentares para atender pedidos de certos políticos regionais e também, como eu disse, se fazerem politicamente. E isso era mais com base na emenda do relator, a famosa emenda RP9. Por que ela é RP9? Porque ela tem essa identificação dentro da Casa Legislativa. E lá começaram a fazer emendas determinando despesas para
usuários externos e não identificavam o usuário. Às vezes não identificava a origem também dessa emenda. E isso começou a se desvirtuar até que chegou ao STF por meio de várias ADPFs que foram julgadas no final de 2022. Nós, do STF em Foco, inclusive, estávamos lá com os nossos seguidores, fomos convidados pela ministra Rosa Weber a conhecer o STF e assistimos em loco ao último julgamento dessa decisão, dessas ADPFs, e o STF entendeu, naquela ocasião, foi a primeira decisão a respeito de emendas parlamentares do STF, a relatoria era da ministra Rosa Weber, que foi substituída futuramente, alguns meses depois, pelo ministro Flávio Dino. O STF, naquela ocasião, entendeu que é inconstitucional o chamado orçamento secreto. O que significa dizer isso? Toda e qualquer emenda deve ser clara, deve ser transparente, deve permitir uma rastreabilidade. Não porque existe uma ou outra lei, mas a Constituição Federal determina dessa maneira. E a forma como estava acontecendo com as emendas do relator causou tanto espanto que o STF teve que dizer o óbvio, dizer o que a Constituição diz, que deve ter publicidade nos atos, deve saber a origem e o destino daquela emenda. E, como a moda era fazer por meio de emenda do relator, o STF expressamente disse que a emenda do relator não mais poderia incluir nova despesa, somente corrigir quando houvesse ali um erro material. Foi isso que decidiu o STF em dezembro de 2022. Dali em diante, a ministra Rosa Weber, que é a relatora, acabou se aposentando, o ministro Flávio Dino entrou, se acomodou ali no STF e começou um verdadeiro terror para o ministro Flávio Dino, para o seu gabinete. Por quê? Porque ele teve que acompanhar essas emendas parlamentares, porque ele era o relator, ele teve que começar a fiscalizar essa decisão do próprio STF. E o que ele começou a verificar? Ora, a partir do trânsito em julgado da decisão do STF, que determinou que não cabe orçamento secreto, que toda emenda precisa ser clara e transparente, começaram a chegar notícias ao relator dessas ADPFs, no sentido de que não estavam cumprindo a decisão do STF, e a moda agora era outra, não era mais a emenda do relator. A moda agora era fazer por todo e qualquer tipo de emenda destinar de forma obscura o dinheiro público. Foi isso que começou a acontecer no país. Eles criaram novos tipos de emendas. A chamada emenda PIX, que nada mais é do que uma emenda individual, nada mais é do que uma emenda do próprio parlamentar, que vai, de uma forma mais fácil, destinar o dinheiro da União para os estados, para o Distrito Federal ou até para o município. E qual que é a grande diferença para a emenda individual? É que a emenda individual exige um convênio entre a União e esses entes federativos. Tem mais rastreabilidade. A emenda PIX vai direto, sem convênio, como se fosse uma doação da União para um ente federativo, de forma, lembrando, impositiva, se limitada a 2% da receita corrente líquida do ano anterior. Então, os parlamentares foram aumentando o uso dessas emendas e até inovando quais seriam essas emendas. Começaram a se discutir, essa emenda PIX é impositiva também ou não é? Começaram a se discutir se o que deveria ser feito para melhorar essa questão no Brasil. E até ajuizaram ações diretas de inconstitucionalidade, 3 ações diretas, o PGR, partidos políticos, associações, foram ao STF para pedir ao STF, pelo amor de Deus, transitou em julgado a decisão de relatoria da ministra Rosa Weber e não estão cumprindo, a situação está piorando em vez de melhorar. E pediram para se declarar inconstitucionalidade dessa forma de orçamento impositivo, porque isso seria um semipresidencialismo que não está na Constituição Federal e violaria a separação de poderes. Isso em julho e agosto de 2024. E em 2024 também, alguns chamados amigos da corte, que são aquelas associações que ajudam no processo ali, chegaram no ministro Flávio Dino, por meio dos autos, formalmente, e disseram: ministro Flávio Dino,
não estão cumprindo as decisões tomadas pelo STF. Algo precisa ser feito. Foi então que em agosto de 2024, meados de agosto, bem no meio do mês mesmo, o ministro Flávio Dino deu uma decisão monocrática suspendendo toda e qualquer emenda impositiva. Leiam-se, emendas individuais e emendas de bancadas, mas retomou o que foi decidido pelo STF no seguinte sentido: qualquer tipo de emenda, segundo a Constituição Federal, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, deve ser clara, deve ser transparente, não é possível orçamento secreto. E suspendeu até que o Congresso Nacional criasse regras para se rastrear o destino da verba pública. Isso em agosto de 2024. Dali em diante, em agosto mesmo, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, junto com o ministro Flávio Dino, se reuniu com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado Federal, se reuniu com o AGU, que é o representante do governo federal, o advogado-geral da União, e eles tentaram ali decidir, por exemplo, como vai ser a emenda PIX, se ela vai ser impositiva ou não. Ficou acordado que seria impositivo, porque é uma emenda individual e a Constituição Federal determina isso. Para onde deveria ser destinada a emenda de comissão, para onde deveria ser destinada a verba da emenda de bancada, e foram debatendo essas questões e decidiram ali que fariam uma lei. Isso lá em agosto de 2024. Outubro, novembro de 2024, saiu a Lei Complementar 210 de 2024, lei importantíssima na história da nossa Constituição Federal. Nunca antes houve uma lei para dizer o óbvio, que como deve ser a transparência da destinação de verba pública, como deve ser a rastreabilidade da destinação de verba pública. Lá, por exemplo, diz que cada emenda parlamentar que criar uma verba deve criar uma conta específica para essa verba. Lá está escrito, por exemplo, que quando aprovada uma emenda na comissão, deve-se respeitar a transparência, a rastreabilidade e trazer a ata de aprovação dessa comissão. Diversas outras regras de transparência e rastreabilidade constaram da Lei Complementar 210 de 2024. Diante disso, ela saiu lá no final de novembro de 2024, e no dia 2 de dezembro de 2024, vem mais uma decisão do ministro Flávio Dino. E ele é contundente, dizendo que, de fato, existe ali muito desvio de verba, que não é possível sequer verificar, porque não há rastreabilidade alguma, e que traz um voto contundente no sentido de que está havendo ali um desarranjo institucional. Eu peguei aqui para ler para vocês o trecho porque ele é muito contundente. Abre aspas. É precoce afirmar, e nem se constitui objeto específico dessas ações, processos estruturais, que houve ou há crimes em razão da esdrúxula situação constatada. Mas é de clareza solar que jamais houve tamanho desarranjo institucional com tanto dinheiro público em tão poucos anos. Com efeito, somadas as emendas parlamentares entre 2019 e 2024, chegamos ao montante pago de 186,3 milhões de reais, fecha aspas. Apesar de ter constatado isso por meio de relatórios da CGU, que é um órgão do governo federal, o ministro Flávio Dino liberou as emendas. Não liberou para que fosse feito da forma como os parlamentares queriam. Ele liberou para que fosse feito de acordo com a Constituição Federal, com a Lei de Responsabilidade Fiscal e principalmente de acordo com a Lei Complementar 210. Ele sentou na sua cadeira e pensou, agora estou mais tranquilo, agora eu atingi meu objetivo, que era consolidar uma lei que dissesse o óbvio. A verba pública deve ser transparente, deve ser rastreável. Foi isso que pensou ali, naquele momento, o ministro Flávio Dino, no dia 2 de dezembro. Mas os parlamentares queriam atrapalhar o Natal e o Ano Novo do ministro Flávio Dino, até que em 23 de dezembro
surgem vários problemas e eles vão se estender até o dia 31 de dezembro. Vocês acham que é fácil ser ministro do STF, mas na verdade tem muito trabalho, principalmente em período em que precisa aprovar o orçamento. Se não há o empenho da verba até 31 de dezembro, eles não conseguem, o governo federal não consegue pagar em 2025. Por isso que eles correram atrás ali em razão da decisão do ministro Flávio Dino. E também eles esperaram acabar as sessões ordinárias do Poder Legislativo para poder resolver esse problema. A gente sabe muito bem. O que aconteceu? O partido, autor de uma das ações ajuizadas, como eu disse para vocês, lá em julho, agosto de 2024, ele trouxe um ofício que constava a assinatura de 17 deputados federais que concordavam em esse ofício. Ele ia para o presidente da República, para o presidente da República pagar cerca de 5.449 emendas parlamentares, que totalizavam em 4,2 bilhões de reais. Somente um ofício. 17 parlamentares, supostamente aprovadas as emendas em comissão, determinavam, ou solicitavam, porque não é um orçamento impositivo, solicitavam para o presidente da República pagar essas emendas. Quando o ministro Flávio Dino viu isso, ele falou: meu Deus, eu estava errado. Na verdade, eu não resolvi nada, porque eles começaram a aprovar ainda muita coisa e por ofício, sequer aprovaram em comissões. E ele então suspendeu imediatamente o pagamento daquilo lá, para que em 5 dias a Câmara dos Deputados apresentasse pelo menos a ata das reuniões, que era o que estava na Lei 210, na Lei Complementar 210, aprovada então há um mês atrás. Foi então que a Câmara, em resposta, disse que não era obrigada naquele momento a aprovar em comissão as emendas, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, não exigia, sendo que a Constituição exige a publicidade, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige a publicidade. Os deputados federais entenderam que eles não precisariam aprovar as emendas de comissão. E o ministro Flávio Dino disse: na verdade, as emendas chamam emendas de comissão porque elas servem para ser aprovadas na comissão. Não é para alguns deputados por ofício aprovarem só eles, os 17 deputados. Tem que aprovar na comissão. E o que ele fez? Ele declarou nulo o ofício da Câmara dos Deputados, entendendo que não era possível pagar qualquer daquelas emendas até que ficasse comprovado ou passasse de novo nas comissões e ficassem aprovadas. Ou seja, não daria para fazer no final do ano, teriam que fazer no ano seguinte, quando voltasse, 2025 só, que voltarão as sessões ordinárias dos parlamentares. Então ele anulou esse ofício e disse que todas aquelas emendas de comissão não aprovadas em comissão até o dia 23 de dezembro, que foi quando ele deu aquela decisão, a Câmara não poderia determinar que o governo federal pagasse, e o governo federal ficaria desincumbido, como se nada existisse naquele momento. Agora, é claro, as emendas de comissão que não constassem naquele ofício deveriam e fossem empenhadas até o dia 23 de dezembro, que foi quando chegou para o ministro Flávio Dino aquele ofício, aí sim poderiam ser pagos. Então, dia 23 de dezembro chegou o ofício, no dia 29 a Câmara respondeu. O ministro Flávio Dino pensou que estivesse tranquilo, que pudesse aproveitar o seu final de ano. Porém, no dia 30, um dia depois, no dia daquele que ele decidiu que aquele ofício estaria nulo, porque a Câmara não comprovou as atas das reuniões de comissão, o Senado também apresentou várias emendas aprovadas em comissão, da mesma forma do que a Câmara, ou seja, tinha um ofício também do Senado, com vários senadores, não aprovando as emendas em comissão, simplesmente
mandando um ofício para o governo federal pagar, porque na lei de diretrizes orçamentárias não havia necessidade de aprovar em comissão, muito embora a gente disse esteja na Constituição Federal e muito mais ainda intuitivamente no nome emendas de comissão, que devem ser aprovadas sempre por uma comissão e até na Lei Complementar 210 se determina que se mostre a ata de aprovação na comissão. E aí o ministro Flávio Dino fez a mesma coisa no dia 30 de dezembro de 2024. Ele determinou a anulação do ofício também do Senado Federal para que não fossem empenhadas e o governo federal não precisasse pagar qualquer daquelas emendas aprovadas até o dia 23 de dezembro, quando o ministro Flávio Dino deu aquela decisão, e que constassem naquele ofício, que estaria nulo a partir de então. E vocês pensam assim, agora o ministro Flávio Dino aproveitou o seu final de ano, mas não, porque, como eu disse para vocês, no dia 31 de dezembro veio um novo fato para o ministro Flávio Dino relacionado às emendas parlamentares. E o que aconteceu? Agora foi o AGU. O AGU, diante daquelas anulações feitas pelo ministro Flávio Dino 2 dias anteriores, ou seja, a anulação do ofício da Câmara, que aprovou cerca de 5 mil emendas de comissão, na verdade não aprovou na comissão, né, só fez o ofício determinando ou solicitando que o governo federal pagasse, assim também fez o Senado. Essas anulações dos ofícios implicaram num problema, qual seja, o problema do AGU, do governo federal, é que ele tinha que garantir o mínimo de empenho de verba em 2024 para garantir o piso mínimo. Lembram que eu disse para vocês, a Constituição Federal ela estabelece que tem um piso mínimo de algumas áreas. O piso mínimo da saúde ficaria descoberto, ou seja, não teria verba suficiente para aplicar minimamente na saúde brasileira. E aí o ministro Flávio Dino, no último dia do ano, esteve em uma grave colisão de direitos fundamentais. Ora, seguir o orçamento público, que é também um direito fundamental, por quê? Porque é o orçamento público que garante todos os outros direitos fundamentais. Ou respeitar o direito fundamental à saúde, ou violar, né, o direito fundamental à saúde. Porque se ele seguisse as próprias decisões, ou seja, seguisse o orçamento público, não poderia ter verba suficiente para garantir a saúde. E aí estaria prejudicada a saúde. Diante desse sopesamento de direitos fundamentais, o ministro Flávio Dino liberou somente as verbas para garantir o piso mínimo da saúde. Eu peguei os números para vocês, eram 330 milhões de emendas não aprovadas nas comissões da Câmara dos Deputados e 40 milhões referentes às emendas não aprovadas nas comissões do Senado Federal. Então, cerca de 370 milhões de reais, eles foram empenhados e vão ser pagos sem a aprovação nas emendas, porque para garantir o piso mínimo da saúde. O restante ele não liberou e determinou que houvesse uma urgência, né, e que houvesse a ratificação com urgência dessas emendas de comissões, ou seja, o Senado e a Câmara, assim que voltasse em 2025, vão ter que correr atrás dessas emendas parlamentares para aprovar, ratificando tudo aquilo que foi liberado no dia 31 de dezembro. Respirem e calmem, porque tem a decisão de ontem, que tem a ver muito com isso. Por quê? Nessas todas as decisões, em algumas delas, na verdade, o ministro Flávio Dino sempre solicitou que o destino oferecesse a documentação necessária para se investigar se aquela verba destinada foi aplicada. Exemplo, uma ONG recebeu a verba. Ela precisa mostrar os seus documentos contábeis dizendo, olha, eu recebi tanto, foi destinado tanto para mim e a gente aplicou tanto aqui para fiscalizar se há ou não ali o desvio de verbas. Aconteceu que juntaram nos autos, a Controladoria Geral da União juntou nos autos relatórios mencionando que várias instituições de ensino ou de apoio às universidades,
estariam recebendo a destinação de verbas de emendas parlamentares federais. Então ele determinou que a União e os estados, por simetria, organizassem-se, fizessem resoluções, fizessem regulamentações, normas infralegais, no sentido de organizar a transparência e a rastreabilidade da aplicação das emendas na educação, tendo em vista que se tem indícios que está sendo desviado verbas por meio de instituições de apoio ao ensino laranjas. Essa é a ideia da decisão do ministro Flávio Dino. Ele deu um prazo de 30 dias para o governo federal e os estados, por simetria, se adequarem em suas resoluções, em suas normas infralegais. Essa é a novela das emendas parlamentares do ministro Flávio Dino, do STF, que você precisa saber. Tudo o que você precisa saber está nesse vídeo, mas também está no nosso material, no boletim do STF em Foco, que você assinando anualmente o boletim do STF em Foco, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, você obtém a jurisprudência do STF, tudo o que você precisa saber de 2023, de 2024 e também de 2025, durante um ano. A assinatura é a forma mais fácil de você se atualizar da jurisprudência do STF. Então, clique no link e assine o boletim do STF em Foco para ficar por dentro dessas e de outras importantíssimas decisões do STF. Bom, era isso que eu tinha para vocês. Até a próxima.